Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o pastor Christopher de novo com a nossa leitura e quero dizer para vocês, a leitura é que nem o treino de educação física. Aí ó, voltei a treinar na academia porque eu já vi que muito tempo estava parado, a gente nessa área eu vi que estava retrocedendo. Vamos lá, estamos firmes, estava tomando meu whey agora. Queria compartilhar com vocês esse momento, né? Vindo do treino. E aí, refletindo um pouquinho sobre a palavra, é bem isso daí. Se nós queremos ser grandes no reino, resistentes, fortes e sempre avançando no reino, nós precisamos treinar. Treinar a leitura, treinar a nossa mente em relação à palavra de Deus. Por isso, é um incentivo. E isso eu percebi na atividade física. Gente, se você para de treinar, você acha que estagna? Não, você não estagna, você está retrocedendo. Um professor de corrida, na época que eu treinava, ele falava assim, Christopher, você tem que treinar. Se você ficar uma semana sem treinar, é como se você perdesse um mês de desenvolvimento. Então, não tem como, você retrocede. E a família cristã. A nossa vida de devocional, a nossa vida de relacionamento com Cristo é a mesma coisa. Tanto que a Bíblia fala que nós não somos aqueles que retrocedem. Quer dizer que nós somos aqueles que avançam. Então, precisamos ler a Bíblia. Estou aqui para isso com vocês, compartilhar essa jornada. Então, bora para a nossa leitura de número 95. Dia 95. Estamos chegando no 100. Bora! Muito bem, vamos lá. Depois de treinos físicos, vamos para a nossa leitura da palavra de Deus, tá bom? Dia 95, quero primeiro agradecer, a todos que estão se inscrevendo no canal, fico muito feliz, venha junto, caminhe junto, compartilhe esse vídeo, assine o canal, vamos fortalecer o propósito de nós como cristãos, de desenvolvermos a leitura da Bíblia diária, todos os dias. E esse é um convite que eu faço para todos vocês. Eu quero que você seja um incentivador, Você que está no canal, você que assiste os vídeos, você que está na leitura junto comigo, você tem o desafio e a graça de incentivar os outros também a lerem a Bíblia. Se quiser, que venham junto conosco, se não, eles podem fazer a leitura deles, o que importa é que todos conheçam a Cristo. Amém? E é através da palavra de Deus. Então vamos para a nossa leitura de hoje, de dia 95, que é Deuteronômio 28, 1 a 68. A palavra diz o seguinte, se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, na terra, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Suas cidades e seus campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoados. As crias do seu gado e dos seus rebanhos serão abençoados. Seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. E todo lugar que forem, em tudo que fizerem, serão abençoados. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersos em 7 direções. O Senhor lhes garantirá a bênção em tudo que fizerem e encherá seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que Ele lhes dá. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos, o Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão. O Senhor lhes dará prosperidade na terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas
fartas. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Se derem ouvidos a esses mandamentos que hoje lhes dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem por menos que seja de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, e não siga outros deuses nem os adorem. Mas se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, o seu Deus, e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Suas cidades e seus campos serão amaldiçoados. Seus cestos de frutas e tigelas de amassar pão serão amaldiçoados. Seus filhos e suas colheitas serão amaldiçoados. As crias do seu gado e de seus rebanhos serão amaldiçoadas. A todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão amaldiçoados. O próprio Senhor enviará maldições, confusão e frustração em tudo que fizerem, até que por fim vocês sejam completamente destruídos por terem praticado o mal e me abandonado. O Senhor os afligirá com pragas até fazê-los desaparecer da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças debilitantes, com febres e inflamações, com calor ardente e secas, com ferrugem e mofo. Essas calamidades os perseguirão até que vocês morram. O céu sobre sua cabeça será tão duro quanto o bronze, e a terra debaixo de vocês será tão impenetrável quanto o ferro. O Senhor transformará em pó a chuva que rega a sua terra, e cinzas cairão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará seus inimigos os derrotarem. Vocês o atacarão de uma direção, mas serão dispersos em 7 direções. Serão motivo de horror para todos os reinos da terra. Seus cadáveres serão alimento para as aves do céu e para os animais selvagens, e não haverá ninguém para enxotá-los. O Senhor os afligirá com as feridas purulentas do Egito e com tumores, sarna, coceira incuráveis. O Senhor os castigará com loucura, cegueira e pânico. Andarão tateando em plena luz do dia, com cegos na escuridão, mas não encontrarão o caminho. Serão oprimidos e roubados continuamente, e ninguém virá para socorrê-los. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem dormirá com ela. Construirão uma casa, mas outra pessoa morará nela. Plantará um vinhedo, mas não aproveitará seus frutos. Seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não provará um pedaço sequer da carne. Seu jumento lhe será tomado e não será devolvido. Suas ovelhas serão entregues aos seus inimigos, e não haverá quem o ajude. Você verá seus filhos e filhas serem levados embora como escravos. Sentirá intensa saudade deles, mas nada poderá fazer. Uma nação estrangeira, desconhecida, consumirá as colheitas que vocês trabalharam arduamente para produzir. Vocês sofrerão opressão constante e serão tratados com crueldade. Quando vierem as tragédias ao seu redor, acabarão enlouquecendo. O Senhor lhes cobrirá os joelhos e as pernas com feridas incuráveis. Terão feridas na cabeça, da cabeça aos pés. O Senhor enviará vocês e seu rei para o exílio numa nação que vocês e seus antepassados não conheceram. Ali adorarão deuses de madeira e de pedra. Serão motivo de horror, de ridículo e de zombaria entre as nações para as quais o Senhor os enviar. Semearão muito, mas colherão pouco, pois os gafanhotos devorarão suas plantações. Plantarão vinhedos e cuidarão deles, mas não beberão o vinho, nem comerão as uvas, pois vermes devorarão as videiras. Cultivarão oliveiras em todo o seu território, mas nunca usarão azeite, pois os frutos cairão antes de amadurecer. Terão filhos e filhas, mas os perderão,
pois eles serão levados para o cativeiro. Enxame de insetos destruirão suas árvores e suas plantações. Os estrangeiros que vivem entre vocês se tornarão cada vez mais fortes, enquanto vocês se tornarão cada vez mais fracos. Eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e a obedecer aos mandamentos e decretos que Ele lhes deu, todas essas maldições os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos. Esses horrores servirão de sinal e advertência para vocês e seus descendentes para sempre. Se não servirem ao Senhor, seu Deus, com alegria, entusiasmo pelos muitos benefícios que receberam, servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês, ficarão famintos, sedentos, despidos e desprovidos de tudo. O Senhor porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço e os oprimirá severamente até que os tenha destruído. Dos confins da terra, o Senhor trará contra vocês uma nação distante que se lançará sobre vocês como um abutre. Serão uma nação cuja língua vocês não compreendem, povo feroz e cruel, que não tem respeito pelos idosos nem pena dos jovens. Os exércitos deles devorarão seus animais, colheitas, e vocês serão destruídos. Não deixarão coisa alguma de seus cereais, nem vinho novo, azeite, bezerros ou cordeiros, e vocês morrerão de fome. Atacarão suas cidades até derrubarem todos os muros fortificados de sua terra. As muralhas nas quais vocês confiaram como proteção, atacarão todas as cidades da terra que o Senhor seu Deus lhes dá. O cerco e a grande aflição que o ataque inimigo causará serão tão terríveis que vocês comerão a carne de seus próprios filhos e filhas. Olha só, isso acontece, se não me engano, em Crônicas, fala sobre isso, que o povo de Israel comia, eles sorteavam seus filhos para comerem, para não passarem fome. Repito, o cerco e a grande aflição que o ataque inimigo causará serão tão terríveis que vocês comerão a carne de seus próprios filhos e filhas que o Senhor seu Deus lhes deu. Até o homem de coração mais gentil em seu meio não terá pena do próprio irmão, da esposa amada e dos filhos que sobreviverem. Ele se recusará a dividir com eles a carne que estiver devorando, a carne de um dos próprios filhos, pois não sobrará outra coisa para ele comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. A mulher de coração mais gentil entre vocês, tão delicada que nem sequer tocaria o chão com os pés, será mesquinha com o marido, a quem ama, e com o próprio filho ou filha. Esconderá deles a placenta e o bebê recém-nascido, que ela deu à luz para comê-los sozinha em segredo. Não terá outra coisa para comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. O alerta foi forte. Se vocês se recusarem a obedecer a todos os termos desta lei escritos neste livro, e se não temerem o nome glorioso e terrível do Senhor seu Deus, o Senhor oprimirá vocês e seus filhos com pragas indescritíveis. Serão pragas intensas e sem alívio, doenças agonizantes e insuportáveis. Ele os afligirá com todas as doenças do Egito que vocês temiam tanto, e não terão alívio. O Senhor os afligirá com todas as enfermidades e pragas que existem, mesmo aquelas que não são mencionadas nesse livro da lei, até que sejam destruídos. Ainda que se tornem tão numerosos quanto as estrelas dos céus, poucos restarão, pois não deram ouvidos ao Senhor seu Deus. Assim como o Senhor teve grande prazer em fazê-los prosperar e se multiplicar, também terá prazer em destruí-los. Vocês serão arrancados da terra que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os espalhará entre todas as nações,
de uma extremidade à outra do mundo. Ali adorarão deuses estrangeiros que nem vocês nem seus antepassados conheceram, deuses de madeira e pedra. Não encontrarão paz nem lugar de descanso entre essas nações. O Senhor fará seu coração estremecer, sua vista falhar e sua alma desanimar. Sua vida estará sempre por um fio. Passarão os dias e as noites com medo sem ter certeza se sobreviverão. Pela manhã dirão: quem nos dera já fosse noite, e à noite, quem nos dera já fosse dia, pois se encherão de pavor com os horrores que verão ao seu redor. Então o Senhor os mandará em navios de volta para o Egito, o lugar que eu prometi que nunca mais veriam. Lá tentarão vender a si mesmos como escravos para seus inimigos, mas ninguém os comprará. Bênçãos e maldição. Terrível, terrível aquilo que o povo passou. Era um alerta, aconteceu, mas a gente tem Jesus como esperança para nós hoje. Amém? Lucas 11, 14, 36. Certo dia Jesus expulsou um demônio que deixava um homem mudo. E quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: é pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros exigiram que Jesus lhes desse um sinal do céu para provar sua autoridade. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Vocês dizem que eu expulso demônios pelo poder de Beelzebul, mas se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, como o seu reino sobreviverá? E se meu poder vem de Beelzebul, o que dizer a seus discípulos? O que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Se, contudo, expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Pois quando um homem forte está bem armado e guarda seu palácio, seus bens estão seguros, até que alguém ainda mais forte o ataque e os vença, tire dele suas armas e leve embora seus pertences. Quem não está comigo, opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo, trabalha contra mim. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares secos e procura de descanso, mas não encontrando, diz: voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entraram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior do que antes. Enquanto ele falava, uma mulher na multidão gritou: feliz é a sua mãe, que o deu luz e o amamentou. Jesus, porém, respondeu: ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Isso é algo que a gente medita sobre a palavra. Meninos, teknon, meninos que são geracionais de filho, crianças pequenas, teknon, são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Agora, os ruios, como o 2 Romanos 8 diz ali, que espera a manifestação dos ruios, dos filhos maduros são aqueles que ouvem a palavra e as praticam. E é isso que ele fala aqui. Ainda mais felizes são aqueles que ouvem e praticam. Versículo 29. Enquanto as multidões se apertavam contra Jesus, ele disse: essa geração perversa insiste que eu lhes mostre um sinal, mas o único sinal que lhes darei será o de Jonas. O que aconteceu com ele foi um sinal para o povo de Nínive. O que acontecer com o Filho do Homem será um sinal para essa geração, falando de sua ressurreição. A rainha de Sabá se levantará contra essa geração no dia do juízo e condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão.
e vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Os habitantes de Nínive também se levantarão contra essa geração no dia do juízo e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Não faz sentido acender uma lâmpada, depois escondê-la ou colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde a sua luz é vista por todos que entram na casa. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que a sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. E aí muitos que conhecem a palavra, se alimentam da palavra, caminham com Jesus, aonde elas estão, trazem paz. Tivemos o testemunho de uma família que nós fomos visitar e depois tivemos uma comunhão muito boa, compartilhando as coisas de Deus. E 2 dias depois eu conversei com esse rapaz e ele falou assim: estava um caos, pastor, lá em casa. Mas quando vocês chegaram, vocês vieram com aquela paz, aquela tranquilidade. Eu digo, não é mérito meu, isso é mérito de Cristo em mim. Cristo deve ser honrado, Cristo é aquele que traz a paz, é Ele que ilumina. E quanto mais eu me encho da palavra de Deus, mais os meus olhos são iluminados, mais os meus olhos vão enxergar aquilo que é de Deus e vão iluminar o meu ser, e aquilo vai ser radiante para as pessoas do lado. Por isso que eu estou lendo a palavra de Deus com vocês, por isso estou compartilhando essa jornada, para que nós possamos ser cheios disso, para que possamos contagiar uma geração. Fechou? É isso aí. Vamos ler a Bíblia junto nessa caminhada. Salmo 77, de 1 a 20. Clamo a ti, sim, grito bem alto. Quem dera a Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, busquei o Senhor. Orei a noite toda de mãos estendidas para o céu. Na minha alma recusou ser consolado. Lembro-me de Deus e começou a gemer. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Desfaleço ansioso por sua ajuda. Tu não me deixas dormir. Estou tão desesperado que nem consigo falar. Penso nos dias que passaram, nos anos que há muito se foram. À noite, relembro canções alegres, consulto minha alma e procuro compreender minha situação. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo? Seu amor se foi para nunca mais voltar? Deixou de cumprir suas promessas para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso? Em sua ira, fechou a porta para a compaixão? Pensei, é por essa razão que sofro. O Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Depois, porém, lembro-me de tudo que fizeste, Senhor. Recordo-me das tuas maravilhas do passado. Então, sempre em meus pensamentos, não deixo de refletir sobre teus poderosos feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é poderoso como o nosso Deus? És Deus que realiza maravilhas. Mostras o teu poder entre as nações. Com teu braço forte, resgataste teu povo, os descendentes de Jacó e José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e estremeceram. Até as profundezas do mar se agitaram. As nuvens derramaram chuva. Os trovões ressoaram nas alturas. Os seus relâmpagos riscaram os céus. No redemoinho ouviu-se o estrondo do seu trovão. Os relâmpagos iluminaram o mundo e a terra tremeu e se abalou. Teu caminho passou pelo mar, teu trajeto pelas águas poderosas, e ninguém percebeu os teus passos. Conduziste teu povo como um rebanho de ovelhas pelas mãos de Moisés e de Arão.
Provérbios 12, 18. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Por mais que a sabedoria de Deus doa, ela traz cura. Enquanto palavras daqueles que só querem destruir, elas ferem. Elas ferem, gente. Ok, gente? Pastor Christopher, que bom que você está no meu canal. Assine, ative o sininho, compartilhe com os amigos. Bora para essa leitura. Muita coisa vai acontecer. Logo, logo estamos entrando nas histórias maravilhosas dos juízes, de Esther, de Crônicas dos Reis. Compreendermos um pouquinho dessa jornada, algo que foi falado aqui, né? Nós vamos ver acontecendo lá e com um paralelo com o Novo Testamento para nos inspirar nessa jornada com o Senhor, ok? Deus abençoe a todos e eu espero vocês no dia de amanhã de 96.